Curso Produz será na próxima semana e o criador que tiver interesse em participar ainda dá tempo. Você vai saber mais sobre uma leguminosa pouco conhecida que pode aumentar em até 60% a produção de carne. Representantes do agronegócio participam da COP27 e discutem demandas do setor para a redução das emissões de gases de efeito estufa. E tem mais uma reportagem especial da Rota do PMGZ. Hoje vamos conhecer o trabalho de um dos criatórios pioneiros na seleção de Nelore, a Fazenda Madras. Na próxima semana, a BCZ realiza curso presencial direcionado para criadores que possuem o sistema Produz. Para quem tiver interesse, ainda dá tempo de se inscrever. Para realizar o curso, basta enviar um e-mail com as informações do nome do criador na BCZ, o nome da pessoa que vai fazer o curso, enviar para o e-mail produz@bcz.org.br. E, além disso, o curso tem uma taxa de inscrição no valor de R$50. Todas as funcionalidades, né, do software vão ser abordadas aí durante esse treinamento? Exatamente, a ideia justamente é essa, é com que a gente faça nas aulas práticas exatamente a simulação do que o usuário e o criador precisa na fazenda. Então nós conseguimos abordar basicamente todos os itens do sistema, abrir, ensinar, simular vários tipos de relatórios, e nós deixamos também um período no final do curso para que o usuário que tenha dúvida, que queira sentar, olhar direito, pesquisar para ver se existe mais algum tipo de relatório que seja melhor para a fazenda dele, para que ele possa ter esse tempo com a gente para sentar e tirar todas essas dúvidas e conhecer o sistema o máximo que puder. Bom, para quem ainda não conhece, né, esse software do ABCZ, o quanto ele ajuda, auxilia os produtores rurais aí no dia a dia das fazendas, você podia fazer um resuminho para a gente aí, dar um pouquinho de informações sobre isso? O Sistema Produz, ele é um software de gerenciamento pecuário, onde abrange tanto a parte produtiva, a parte reprodutiva, a parte individual de animal, ele abrange todas essas questões e ele concilia o criador na parte de escrituração zootécnica na BCZ. Então esse é o nosso grande diferencial. Essas comunicações direto com a BCZ, e em cima dessas comunicações que ele faz, que ele tem que fazer para a BCZ, é onde ele consegue fazer a emissão de relatórios, possíveis tomadas de decisões e tudo mais na fazenda. Então o Produz, ele abrange tudo isso, ele abrange também serviços no curral, então a gente tem um módulo no curral, o módulo curral, onde o criador pode fazer todo o serviço de curral diretamente no sistema para facilitar o serviço dele, de não ter o retrabalho, de fazer via papel, depois passar para o computador, e também porque ali mesmo na fazenda ele já consegue ter algumas informações e tomando algumas decisões que ele queira. Então, ao realizar o serviço, ele já consegue fazer tudo isso. Então, o Produz tem, além dessa parte de escrituração zootécnica, a parte produtiva, reprodutiva de animal, também tem a parte do módulo curral, onde o usuário que usa também o leitor de bastão eletrônico, ele pode fazer a leitura dos animais, pesar os animais através da balança eletrônica. Então, o Produz, ele é um software de gerenciamento pecuário que tenta abranger todo o serviço que é feito na fazenda, para incluir aí na parte de tecnologia e o usuário conseguir cada vez mais tirando relatórios, tomando decisões e informações sobre o seu rebanho. O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Senar, lançou cursos online gratuitos para a produção de silagem de grão de milho e diferimento de pastagens. Os cursos abordam técnicas estratégicas para a alimentação com o objetivo de incrementar a produtividade dos animais. Veja como participar. As matrículas estão abertas mediante disponibilidade de vagas no portal de educação à distância do Senar, ead.senar.org.br. Em uma carga horária de 5 horas, o minicurso Produção de Silagem de Grão de Milho Reidratado apresenta a importância da técnica de ensilagem para a otimização do uso do grão de milho seco na dieta dos animais. É demonstrado os pontos cruciais no processamento dos grãos, hidratação e compactação do silo para a produção de uma silagem de alta qualidade. Já o minicurso Diferimento de Pastagens mostra em uma carga horária de 5 horas as gramíneas mais recomendadas para a vedação de pastagens, a época ideal de vedação e utilização e ainda o dimensionamento da área a ser vedada com base no rebanho desejado. Ao efetivar a matrícula, o acesso é disponibilizado imediatamente e o conteúdo pode ser concluído em até 7 dias. Os cursos online do Senar têm conteúdos objetivos práticos e aplicáveis na rotina do campo.
Também é possível ter acesso a vídeos e cartilhas para aperfeiçoamento no campo por meio da estante virtual, no site cnabrasil.org.br/senar/coleção Senar. Representantes de empresas parceiras do Integra Zebu participaram de um treinamento sobre o programa da BCZ. A ideia é que eles levem ainda mais informações aos produtores que precisam trabalhar na recuperação de pastagens. Participaram técnicos de campo, representantes da Agronelli, uma das empresas parceiras do Integra Zebu. Então a ideia é atualizar esses representantes comerciais porque eles estão em contato direto com o produtor. Então, nessa ida ao produtor, naquela ação comercial que ele vai fazer, ele levar mais informação, informações que estão dentro do escopo do Integra Zebu. Então, é uma reunião de uma série que ocorrerão com as outras empresas. Hoje, nós temos aqui a Agronelli, com um grupo de representantes comerciais, e é fazendo essa atualização. Nas palestras foram discutidas as tecnologias usadas no programa que estão disponíveis para todos os produtores rurais em diferentes regiões do país. A segurança da aplicação dessas tecnologias. Houve uma evolução muito grande nas últimas décadas em relação ao uso de tecnologias. Então a segurança da aplicação dessas tecnologias, as contas que são feitas demonstrando que há um retorno, há um custo-benefício, é que é importante o produtor estar atento. Então, de fato, as soluções existem, são viáveis, mas é preciso que o produtor entenda e tenha essa percepção, acredite e, vamos dizer assim, saia da inércia e comece a agir. Porque não fazendo, o risco dele ao longo do tempo e perdendo rentabilidade e tendo que em algum momento até abrir mão da própria propriedade é alto. Com mais informações, os técnicos podem contribuir para ampliar ainda mais a atuação do programa, atuando na recuperação de áreas que estejam degradadas. Fazer um link, entre o que a pesquisa já tem, muito bem avançado, inclusive, já com resultados de pesquisa de vários anos. Nós temos aí a parceria com a Embrapa, a Ipamig, a própria Emater, que também atua na ponta, mas que fazer com que esses resultados cheguem a nível do pecuarista, dentro da porteira, é um grande desafio. E o workshop vem com esse objetivo, criar uma rede, a rede Pasto, de soluções técnicas orientadas, para que a gente possa levar a informação do que a pesquisa já tem avançado para o nível de pecuarista. Então, fazer com que dentro da porteira a gente consiga empregar as técnicas já consagradas, já comprovadas e com alta sustentabilidade. Esse é o objetivo principal. A seguir, a gente fala sobre a Conferência do Clima no Egito. Representantes da Federação de Agricultura de Minas participam do evento. Sabe qual o segredo desse gado bonito? Acertou. É o PMGZ da ABCZ. Criado em 1968, o PMGZ auxilia os criadores identificando os bovinos mais precoces, férteis e com maior ganho de peso, melhores carcaças e produção leiteira sustentável. Entrega poder de decisão para alcançar os melhores resultados e o melhor suporte técnico do mercado. Participe do PMGZ, melhore o rebanho e multiplique os ganhos de sua propriedade. Depois da revolução no acesso à informação, é chegada a era da imersão. Zex, mais que um aplicativo, uma experiência. O Zex é o seu novo assistente do universo Zebu. Fique por dentro de tudo o que acontece na BCZ e no mundo da pecuária. Já disponível nas lojas de aplicativo. Zex, Zebu Experience. Baixou, experimentou. Com 108 novas pecuaristas, o protagonismo da mulher rural foi evidenciado e ganhou um espaço próprio. O prédio de 400 metros quadrados foi desenvolvido no formato multiuso, para receber diferentes tipos de eventos. Entre, a casa é sua. ABCZ, Força Feminina no Agro. Eu trabalho muito e valorizo o meu dinheiro. Gosto de investir corretamente.
pensando no sucesso da minha propriedade e no futuro da minha família. Por isso que eu não troco o certo pelo duvidoso. Só compro o Zebu com RGD, porque eu sei que o animal é puro de origem. Zebu com RGD, garantia de bons negócios para você. Carne de zebu, tá no rolete, tá no forno, tá no bafo, tá no espeto, tá na brasa, tá na mesa do Brasil. Carne de zebu, naturalmente saudável. Sabe o que esses touros jovens têm em comum? Foram selecionados pelo PENAT. O PENAT é o Programa Nacional de Avaliação de Touros Jovens da ABCZ, que seleciona reprodutores e possibilita a avaliação de suas progênies em criatórios de todo o Brasil, além de identificar em seu rebanho futuros campeões de venda de material genético. Sendo rebanho colaborador, você recebe doses gratuitas de touros geneticamente superiores. Participe do PENAT. Não só de boas práticas de gestão vive uma instituição como a ABCZ. Tem que usar o coração. Assim nasceu a ABCZ do Bem, que realiza diversas ações em benefício dos colaboradores e da comunidade, além de campanhas que levam o bem e a alegria para quem precisa. Leite de zebu, tá no queijo, tá no bolo, tá no chocolate, tá na manteiga, tá no sorvete, tá na mesa do Brasil. Leite de zebu, naturalmente saudável. Quer ficar por dentro de tudo que acontece na maior entidade da pecuária zebuína no país? Faça parte da nossa lista de transmissões no WhatsApp e receba diariamente as principais notícias da ABCZ. Para participar é muito simples. Salve o nosso número em sua lista de contatos e envie uma mensagem para nós com o seu nome e o seu município. E pronto, a partir de agora, você irá receber gratuitamente as principais informações da ABCZ. Com a realização da COP27, intensificaram as discussões sobre a atuação do agro para a redução das emissões líquidas de gases de efeito estufa no meio ambiente. Representantes da Federação da Agricultura de Minas Gerais, FAENG, participam da conferência. A FAENG quer mostrar que os produtores mineiros têm investido cada vez mais em tecnologias e assistência técnica e gerencial para atuar cada vez mais com o Plano ABC. E é justamente esse o nosso assunto que nós vamos conversar agora com a Ana Paula Mello, assessora de sustentabilidade do sistema FAENG. Obrigado pela participação aqui no ABCZ News, Ana Paula. Obrigada pelo convite, Eduardo. Acho que é importante, né, Ana, a gente começar explicando como que funciona o Plano ABC. Agora, foi lançado esse ano, final do ano passado, o plano setorial renovado para a próxima década. Então, ele não é novo, ele é uma atualização para esta década atual e veio com muito mais ambição, veio com muito mais, com números muito maiores de redução de emissões. Minas Gerais também está trabalhando nas suas metas, né, nas várias tecnologias, práticas, sistemas, processos que constam no plano setorial, né? A exemplo, eu vou falar um exemplo que é uma grande questão em Minas Gerais, que é a recuperação de pastagens degradadas, né? Nós tivemos aí, há vários anos atrás, um diagnóstico da situação de pastagens de Minas. E temos tecnologia, temos a Embrapa com uma série de técnicas e tecnologia e espécies adaptadas ao clima, né? E queremos, com isso, fazer uma agropecuária ainda mais sustentável para cada vez mais pessoas, né? Que isso alcance de forma mais no estado de Minas Gerais, né? Que já temos uma agropecuária sustentável, mas queremos ampliar isso ainda mais. E Ana, você falou aí da questão importante da recuperação de pastagens, né? Aqui na BCZ existe um projeto importantíssimo, né, que é o Integra Zebu, que já trabalha muito com esse intuito também. E é interessante que um estudo do IPEA, com base na projeção da ONU para a FAO, né, mostrou que o Brasil está entre os países que mais reduzem a emissão de gases. Mas o que ainda precisa ser feito? Você citou aí a questão das pastagens, né, para se recuperar. Tem a questão também da integração lavoura-pecuária
pecuária, floresta, né, que também é importante. A integração lavoura-pecuária-floresta com o componente florestal ajuda mais ainda na questão da redução de emissões e do sequestro de carbono, estoque, né, na matéria florestal, mas também a gente tem uma questão de um ambiente mais agradável para os bovinos, a gente tem aí, pela diminuição da evapotranspiração, a gente tem uma retenção maior de água no solo, né? Aí o que melhora a questão da necessidade de água para as plantas, o que reduz, na verdade, a perda de água para a atmosfera, né? Então você tem um sistema mais equilibrado. E você tem também outras tecnologias, por exemplo, a questão dos resíduos, tratamento dos dejetos, principalmente no âmbito da pecuária intensiva, né, que aí é mais fácil de obter a coleta desses resíduos para tratamento, e um setor também muito importante da suinocultura, que gera, inclusive, tem a possibilidade de gerar energia a partir do metano, né? Então, é uma forma de reduzir as emissões, né, porque você queimando transformando em gás carbônico, você reduz muito o potencial de aquecimento global do gás e, de quebra, ainda gera energia. Pegando esse gancho já, Ana, que você comentou do nosso Código Florestal, que é considerado um dos mais rígidos, né, do mundo, isso acaba chamando mais atenção do mercado para as ações brasileiras? Com certeza, com certeza. É nossa responsabilidade, até a gente indo para a COP27, é nossa responsabilidade levar informação com qualidade e com responsabilidade mesmo, porque a gente vê que muitas das informações que circulam por países de fora são informações que não são a verdade, né? A verdade completa, né? Fala-se muito em questão de não desmatar, né? Fala-se muito na questão do boi, da vaca, da questão do gás emitido. O Brasil inteiro não emite nem 0,5% do metano que é emitido pelo mundo, né? O Brasil inteiro. Aqui eu não estou querendo de maneira alguma justificar não fazer alguma coisa, muito pelo contrário, eu estou mostrando aqui que estamos fazendo e vamos fazer ainda mais, né? Queremos ser esse player mundial que o Brasil é, e Minas tem sua parte. Mas a coisa que é dita às vezes lá fora é dito de um jeito um pouco viciado, né? Um pouco com viés bastante diferente, né? A Europa desmatou suas florestas todinhas, largou 3% só, né? E depois veio plantando florestas para manejo, né? O Brasil tem mais de 60% de sua área ainda com vegetação nativa, original, e em Minas, os 2,3 bilhões de hectares de florestas plantadas, são essas que são usadas para essas finalidades energéticas nossas, e não a vegetação nativa. Agora, a gente tem uma lei que obriga a manutenção de áreas, como eu falei anteriormente, né, na Amazônia 80%, ou no Cerrado da Amazônia 35%, e no resto do Brasil 20%, em reserva legal. Temos as áreas de preservação permanente, sejam as secas ou as úmidas, né, nas margens de rios ou topos de morro, encostas, etc. E temos também um fomento muito grande em relação à manutenção de certas áreas adicionais. Temos a questão do pagamento por serviços ambientais acontecendo já em vários municípios, com arranjos locais bem definidos, né? Agora, temos que produzir. Temos que produzir
nós temos uma coisa na Constituição que chama-se direito de propriedade, nós temos uma coisa na Constituição que se chama função social da propriedade, e a função social da propriedade exige que ela seja produtiva, né? Então, isso é uma responsabilidade do Brasil, inclusive para a questão da segurança alimentar e energética. Certo, Ana, antes da gente encerrar essa entrevista, né, a gente sabe que a conferência, né, ela sempre estabelece algumas metas. Como está a expectativa de vocês para essa participação em relação também a essas metas que sempre são colocadas? E aí eu já faço uma ligação com uma outra coisa. O setor agropecuário entregou o posicionamento do setor aos negociadores brasileiros, né? Isso também sempre implica aí em alguma meta estabelecida e que a gente pode ter alguma aí que venha com a COP27. Né? Sim, nessas conferências, até a primeira que nós, enquanto Sistema FAENG, iremos participar, né? Estamos muito animados, mas eu já soube também que na COP26 lá em Glasgow, foi mais de uma centena de acordos. A gente fica sabendo de um, de outro, mas foram mais de centena de acordos, né? Entre país ou regiões específicas, enfim. Então, dessa vez também serão feitos acordos, muito provavelmente. A gente tem uma expectativa muito grande em relação à questão do financiamento, né, que é aquela questão de responsabilidades comuns, porém diferenciadas, né, dos países que já se desenvolveram, que já utilizaram suas vegetações e que já enviaram muito carbono para a atmosfera e que se comprometeram para os países em desenvolvimento um fundo aí de 100 bilhões de dólares anuais e que isso não está acontecendo. Vai-se adiante, muda-se o número, nós vamos aumentar, mas vai ser a partir de outro ano. E vai indo. Isso é uma grande expectativa para a gente poder fazer todas essas transições tecnológicas importantes, porém, com essa questão da guerra e esse risco para esses países desenvolvidos, a gente espera, mas ao mesmo tempo a gente tem que pôr o pé no chão na realidade de que muito provavelmente esse cenário vai ser um grande complicador, né? No entanto, entregamos, né, a CNA entregou, nós contribuímos também com o documento para os negociadores brasileiros, falando muitas até das coisas que eu falei aqui em relação ao Acordo de Paris, ao Plano Setorial de Agricultura de Baixo Carbono, a agropecuária de baixo carbono, a questão dos financiamentos, da importância dos financiamentos e vários outros pontos, né, como o mercado de carbono, o plano para a agropecuária, né? Então, temos aí expectativas, porém, dentro desse novo cenário político, a gente precisa ver ainda como que será o desenrolar disso, né? Apesar de que essa é uma pauta comum, tanto do governo anterior quanto do próximo governo, do governo atual quanto do próximo governo, é uma pauta comum, né, a questão da agricultura, agropecuária resiliente, e que tem uma parte importante no PIB brasileiro, né? Então, isso é uma pauta comum. Pode ser que algumas questões cujo foco estava bastante na questão energética, vá para a questão de desmatamento, né? Isso a gente não sabe ainda, vamos acompanhar de perto e levar a realidade, né, do nosso setor em apoio aos negociadores brasileiros. Com certeza, Ana. Obrigado pela participação. A gente vai acompanhar aí de longe, você lá de perto, né? A gente espera, vamos fazer já um compromisso que depois da conferência a gente volte a conversar aqui no ABCZ News para você trazer boas notícias sobre bons acordos, sobre o que foi discutido lá na conferência, tá certo?
Com certeza, Eduardo. Muito obrigada pelo convite e já está aceito o convite no retorno. Pode deixar que a gente faz de novo, sim. Combinado, então. Um abraço, até a próxima. Um abraço, até. A Embrapa divulgou os resultados de uma pesquisa que revela que uma leguminosa pouco conhecida pode aumentar em até 60% a produção de carne. Para falar mais sobre esse estudo, eu converso agora com o pesquisador Bruno Alves. Oi, Bruno, tudo bem? Bem-vindo ao ABCZ News. Gostaria que você começasse explicando para a gente, então, que leguminosa é essa? Boa tarde, é um prazer participar do programa. Agradeço aí pelo convite. Bom, a gente está falando de uma leguminosa chamada Desmodium ovalifolium. Ela é pouco conhecida, mas está fazendo grande sucesso com a gente lá no sul da Bahia, na região de Itabela. Ou seja, a gente acredita que seja uma leguminosa que pode ser utilizada largamente aí nessa região de Mata Atlântica, né? E tem potencial para outras regiões também. A gente precisa avançar com esses testes, né? E como é que foi feito esse estudo e de que forma que essa leguminosa foi inserida na alimentação do rebanho? Bom, esse é um estudo já de longo prazo que vem sendo realizado pela CEPLAC, né, que é a instituição nacional que trabalha na área do cacau, mas eles têm essa estação localizada no sul da Bahia, né, eles já vinham trabalhando, pesquisando essa leguminosa há um tempo, né, e verificaram uma leguminosa estolonífera bem interessante, né, os consórcios sempre são muito criticados pela dificuldade, né, de permanência da leguminosa com a braquiária, mas nessa pesquisa eles mostraram que, por ser uma leguminosa que eles chamam de estolonífera, ou seja, o caule dela, quando encosta no chão, né, no solo, ele brota e forma uma planta nova, isso ajuda na persistência da leguminosa. E viram que é uma leguminosa também que aumenta a proteína, né, disponível para o gado quando ela está em consórcio com a braquiária, funciona muito bem com a braquiária marandu, que a gente tanto conhece, né? E isso melhorou o desempenho animal e encorajou para que a pesquisa seguisse adiante. Então a gente avançou não somente na parte da produção animal, né, a gente de estudos de persistência também, mas junto com a CEPLAC a gente agora investiga o potencial desse consórcio com a leguminosa na mitigação dos gases de efeito estufa, né, que é um tema hoje muito relevante. A gente precisa intensificar, né, a produção pecuária, intensificar as pastagens, e é muito interessante que a gente consiga fazer isso de forma sustentável. A gente falou aí na questão de aumentar a produtividade. Já você sabe de quanto mais ou menos essa produtividade cresceria, Bruno? Então, os estudos que a gente vem fazendo, um estudo de 4 anos, né, a gente verificou um ganho aí de 60% na produção de carne, né, dentro das pastagens, em comparação, inclusive, com pastos que são fertilizados com nitrogênio. Ou seja, é uma prática que é um pouco evitada, vamos dizer assim, pelos produtores, a fertilização nitrogenada, pelo custo que tem, né? Hoje em dia, a gente passa, inclusive, por uma crise dos fertilizantes, né, com um preço muito alto, e comparando as pastagens consorciadas com Desmodium com a pastagem fertilizada com nitrogênio, o desempenho é o mesmo. E comparado ao que o produtor da região normalmente faz, né, que é procurar manejar o pasto, mas por questões econômicas eles não aplicam tanto fertilizante. E comparado a essa situação, a gente ganha aí 60% a mais, né, de produção de carne. Ou seja, é um ganho considerável, né? E comparado à fertilização, é a mesma coisa praticamente. Ou seja, é uma oportunidade para a gente intensificar e deixar de aplicar fertilizante nitrogenado. Você falou a questão do custo. Como é que fica essa questão do custo-benefício, no caso? Então, eu acho que é uma grande vantagem hoje para o produtor, né? Essa necessidade de intensificação, ela às vezes assusta um pouco o produtor quando se fala em fertilizar pasto, pelo custo que existe, né? O retorno não é muito imediato, mas com leguminosa esse custo diminui drasticamente, né? Hoje uma tonelada de ureia está custando aí na faixa de 5 mil a 6 mil reais, né? E realmente o custo por hectare, né, para fazer esse tipo de aplicação, ele é alto, né? Inclusive quando se fala em pastagem, que são grandes áreas,
o produtor realmente ele fica numa situação complicada para investir em fertilizante. E justamente a solução da leguminosa é essa, é a gente poder trazer o mesmo resultado do fertilizante nitrogenado. Tem que lembrar aqui que o produtor segue com a necessidade de aplicar o fósforo e o potássio, mas de fazer a calagem, né? Esses tratos culturais são importantes, né? Esse trabalho com o solo é importante, o manejo do sistema, mas com a leguminosa ele evita o fertilizante, então já é uma grande economia aí para ele. Agora, Bruno, a partir das informações desse estudo, né, qual que é o próximo passo? Quando que de fato o criador, por exemplo, pode experimentar isso na propriedade e já começar a utilizar dessa leguminosa? Essa é uma boa pergunta, né? Um dos gargalos que a gente tem com tecnologias no país, quando a gente fala em novos materiais, né, para a produção, é a disponibilidade de sementes, né? Já existe um esforço, até iniciado pela CEPLAC, né, de compartilhar essas sementes para comercialização. Isso já está sendo resolvido junto ao MAPA, né, a liberação, né, tá sendo feitos testes aí com as sementes para a qualidade da semente, testes de germinação, né, e vigor. E a gente acredita que muito brevemente a gente já vai ter semente no mercado aí para ser trabalhada. Então, a gente tem a possibilidade, né, de transferir isso rapidamente para o produtor e colher esses benefícios, né, de melhorar o desempenho de pastagens dentro de uma condição sustentável, né, com baixa emissão de gases de efeito estufa. Tá ótimo, Bruno. Muito obrigada pela sua participação aqui no ABCZ News mais uma vez e até a próxima. Muito obrigado pela oportunidade. Recentemente foi divulgado os estados que mais aplicaram recursos do Programa para a Adaptação à Mudança de Clima e Baixa Emissão de Carbono na Agropecuária, Programa ABC, nas 2 últimas safras. O Programa ABC financia investimentos que contribuam para a implementação de sistemas produtivos sustentáveis e a adequação da propriedade rural à legislação ambiental. Mato Grosso aparece em primeiro lugar no ranking dos estados que mais aplicaram recursos. Na sequência estão os estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Goiás e Bahia. Mato Grosso totalizou um montante de 359 milhões aplicados em 2020 e 2021 e cerca de 567 milhões em 2021 e 2022. Em seguida está Minas Gerais, com cerca de 310 milhões e 494 milhões, respectivamente. Entre as safras de 2017, 2018 e 2021, 2022, os recursos aplicados no programa ABC+, por meio do Plano Safra, subiram de 1 bilhão 540 milhões para 3 bilhões 430 milhões de reais. Na safra 2022-2023, que está em vigor, foram destinados cerca de 6 bilhões para as técnicas incluídas no ABC, e nos 2 primeiros meses já foram aplicados 1 bilhão 790 milhões de reais. Entre as linhas de crédito do ABC+, incluídas no Plano Safra, estão plantio direto, integração, florestas, recuperação, tratamento de dejetos orgânicos e fixação. A Associação dos Criadores de Gado de Mato Grosso, a Acrimate, elege na próxima sexta-feira a nova diretoria para mandato do triênio 2023-2025. A votação será das 8 da manhã ao meio-dia e serão eleitos representantes da diretoria executiva, conselho fiscal, conselho de representantes e suplentes. Nesta eleição, concorre somente a chapa Por uma Pecuária Sustentável, encabeçada pelo atual diretor-presidente da Acrimate, Oswaldo Pereira Ribeiro Júnior. A votação será em Cuiabá e nas 12 regionais e será feita de forma direta e aberta a todos os associados aptos. A Acrimate tem 3.500 associados que podem votar. Na entidade que representa a pecuária do estado, que tem o maior rebanho do país, com mais de 30 milhões de cabeças. Outras informações sobre o pleito estão no portal acrimate.org.br/portal/eleições 2022. Os associados da ABCZ também podem acessar o portal Eleições 2022 para acompanhar todas as novidades da votação, que será no próximo dia 30. Os criadores podem escolher os representantes pessoalmente aqui na sede do Parque Fernando Costa, em Uberaba, ou pelos Correios. O prazo para enviar o voto termina no dia 20. A gente relembra agora como garantir a sua escolha.
Olá, associado! Você deve ter recebido na sua casa o envelope referente à eleição do novo triênio 2023-2025. Fique atento às informações e participe. Dentro do envelope você encontrará esta carta com todas as orientações necessárias para você votar. Ela está assinada pelo atual presidente Rivaldo Machado Borges Júnior. O envelope também contém a cédula de votação que traz as duas chapas que concorrem ao pleito. Assinale com um X no local correspondente à chapa escolhida, dobre a cédula e coloque dentro do plástico, que também se encontra no envelope. Feito isso, ele deve ser lacrado. Por último, você deve datar e assinar a carta de remessa do seu voto e reconhecer firma em cartório. Lembrando que, no caso de pessoas jurídicas, o documento deve ser assinado pelo representante legal da empresa. Neste outro envelope já endereçado à BCZ, coloque a carta de remessa assinada e o plástico lacrado com o seu voto. Leve aos Correios juntamente com o aviso de recebimento. E assim, a BCZ reconhece a sua legitimidade para exercer o voto. Importante lembrar que serão validados apenas os votos postados até o próximo dia 20. A eleição acontece no dia 30 de novembro de 2022. Exerça o seu direito como associado da maior entidade mundial das raças zebuínas. Participe! No próximo bloco tem mais uma reportagem especial da Rota do PMGZ, dessa vez Fazenda Madras. Sua empresa já exporta ou tem potencial para expandir seus negócios para outros mercados? O projeto Brazilian Cattle é uma plataforma que auxilia na sua internacionalização. Participam do projeto empresas renomadas de diversos segmentos do setor pecuário. Desenvolve ações presenciais e virtuais com a finalidade de estabelecer contatos internacionais e criar oportunidades comerciais. Venha expandir suas fronteiras. Venha realizar bons negócios. Quer ficar por dentro de tudo que acontece na maior entidade da pecuária zebuína no país? Faça parte da nossa lista de transmissões no WhatsApp e receba diariamente as principais notícias da ABCZ. Para participar é muito simples. Salve o nosso número em sua lista de contatos e envie uma mensagem para nós com o seu nome e o seu município. E pronto, a partir de agora, você irá receber gratuitamente as principais informações da ABCZ. Quer elevar ao máximo a produtividade e qualidade do seu rebanho leiteiro? Conheça o PMGZ Leite Max, Programa de Melhoramento Genético da ABCZ. O programa tem como objetivo aumentar a produtividade leiteira com rentabilidade e qualidade a partir de informações genéticas e fenotípicas do rebanho. Garanta a avaliação e melhoramento genético do seu rebanho com menor custo e maior acurácia. Venha para o PMGZ Leite Max. Leite de zebu tá no café da manhã, tá na sobremesa, tá no lanche da tarde, tá na merenda, tá na receita, tá na mesa do Brasil. Leite de zebu, naturalmente saudável. Já pensou em ter controle total do seu rebanho na palma da mão? Conheça o Produz, software de gerenciamento da ABCZ. Dividido em mais de 10 módulos para facilitar a coleta de informações do campo, o Produz permite gerenciar os manejos individuais, genéticos, reprodutivos, nutricionais e sanitários do seu plantel de forma fácil e prática. E pelo aplicativo Produz, através de celulares e tablets, você controla a sua propriedade de onde estiver e na hora que precisar. Carne de zebu, tá no churrasco, tá no espetinho. Tá no hambúrguer, tá nas almôndegas, tá no pastel, tá na mesa do Brasil. Carne de zebu, naturalmente saudável. Com pés firmes no presente e olhos no futuro, nasceu a ABCZ Jovem, que busca envolver os jovens em diversas atividades ao longo do ano e, estimulando a sua participação, contribui para garantir o futuro da pecuária. Cansado de investir em seu rebanho e não ver resultados? Então conheça o PMGZ Comercial. O PMGZ Comercial é um programa de melhoramento genético da ABCZ voltado para os rebanhos cara limpa.
Oferece informações sobre as características de reprodução, crescimento e carcaça, além de avaliações genéticas das matrizes. Participe do PMGZ comercial e veja os ganhos que o melhoramento bem orientado pode trazer para você. Depois da revolução no acesso à informação, é chegada a era da imersão. Zex, mais que um aplicativo, uma experiência. O Zex é o seu novo assistente do universo Zebu. Fique por dentro de tudo o que acontece na BCZ e no mundo da pecuária. Já disponível nas lojas de aplicativo. Zex, Zebu Experience. Baixou, experimentou. Atenção, criadores que ainda não vacinaram contra a febre aftosa. A campanha segue até o dia 30 de novembro. Cerca de 161 milhões de bovinos e bubalinos deverão ser vacinados nesta segunda etapa da campanha nacional. Em 10 estados, a vacinação será em animais de até 24 meses, conforme calendário nacional. Para outros 11 estados que compõem o bloco 4 do Plano Estratégico do Programa Nacional de Vigilância da Febre Aftosa, a vacinação será para todas as idades. Esse bloco totaliza 141 milhões de cabeças. Além da vacinação, o produtor deve fazer a comprovação junto ao órgão executor de defesa sanitária do seu estado. Depois dessa etapa de novembro, 7 estados e o Distrito Federal farão a suspensão da vacinação contra a febre aftosa. A ação faz parte da evolução do projeto de ampliação de zonas livres sem vacinação no país. Atualmente, no Brasil, somente os estados de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Acre, Rondônia e parte do Amazonas e do Mato Grosso possuem a certificação internacional de zona livre de febre aftosa sem vacinação. O pequeno município de Pontal do Araguaia foi o ponto de parada da nossa equipe para mais uma reportagem da série especial Rota do PMGZ. Hoje vamos conhecer o trabalho de um dos criadores pioneiros na seleção de Nelore, a Fazenda Madras. De Barra do Garças, nossa equipe seguiu com destino ao Pontal do Araguaia. É aqui, no pequeno município do sul mato-grossense, que encontramos um dos criatórios pioneiros da seleção de Nelore no Brasil, a Fazenda Madras. A marca Madras nasceu em 1966, mas a história do criatório começou lá atrás, no início do século XX, no interior do Rio de Janeiro. Os primeiros exemplares da raça Nelore vieram da tradicional fazenda indiana, do criador Pedro Marques Nunes. A nossa marca, a marca Taça da Indiana, vem de 1918. Vem na mão do Pedro Marques Nunes, que não era parente nosso. O meu avô, como agrônomo zootecnista, trabalhava com ele. Depois de um tempo, o Pedro Nunes ficou cego e quis que meu avô continuasse com essa marca. Meu avô não tinha condição de comprar assim. Aí ele se associou à família Rocha Miranda, ficou com o gado. Um tempo depois, os Rocha Miranda foram para São Paulo e ele ficou com a Indiana sozinho. Os registros da época continuam preservados na memória do seu Tony e em lugar de destaque no escritório da fazenda. Entre as relíquias estão as fotos dos pais, grandes entusiastas da raça Nelore, e os primeiros animais registrados pela ABCZ no Brasil. O meu avô era um entusiasta do Nelore, sempre foi, e ajudou a fundar a ABCZ, que era a Sociedade Triângulo Mineiro. E em homenagem, talvez a ele, por essa empolgação, deram o número 1 do registro do Nelore para o PAN da Indiana e o número 1 da fêmea para a Guanabara da Indiana, que era do criatório do Pedro Nunes, que ficou para o meu avô. Com a morte do avô e depois do pai, seu Tony, ainda com 16 anos, herdou o negócio da família, mas decidiu vir para o Mato Grosso tocar o rebanho. A partir daí, investiu em ferramentas e tecnologias para melhorar a qualidade dos animais, entre elas o programa de melhoramento genético da ABCZ.
Por meio das avaliações do PMGZ, o criador trabalha com foco na produção de tourinhos, que são comercializados na região. A propriedade tem cerca de 400 hectares e possui um rebanho de 500 cabeças. Animais equilibrados, bem avaliados dentro do programa e de excelente padrão racial. Então são animais que têm muito desempenho, animais que têm muita qualidade materna, tem muita fertilidade, então é um rebanho que tem uma avaliação muito boa em todas essas características. Claro, alguns animais mais, outros menos, né, que é natural da seleção, até é importante que tenha, mas todos os animais têm todas as qualidades pela frequência de utilização do PMGZ, dos dados do PMGZ, então isso ele consegue levar para outros rebanhos quem adquire, né, essa é a vantagem do PMGZ, a pessoa tem confiança naquilo que usa. A coleta de dados a campo que abastece o sistema do PMGZ tem grande influência na tomada de decisões do criador, refletindo diretamente na evolução genética do rebanho. Hoje, apesar do clima extremamente quente e úmido, os animais se mostram completamente adaptados, com bom desempenho e eficiência. Já trouxe para o resumo como uma das primeiras coisas. E pensar que todo esse trabalho começou antes mesmo das avaliações genéticas, com os registros zootécnicos dos animais feitos à mão neste livro. Bom, mesmo com toda essa evolução aí do melhoramento genético, esse material aqui continua firme na propriedade. Esse o senhor não abriu mão. Por quê? É um costume nosso, inclusive a gente, para controle junto aos colaboradores, que faça esse livro. Porque tem tudo aqui. Então, o dia que nasceu, o peso que nasceu, o peso de desmama, o peso da mãe ao nascimento, o peso da mãe à desmama, se vacinou de brucelose, se não vai. Então, toda a vida do animal está no livro à mão do funcionário aqui no curral. Muitas vezes o funcionário não tem o tablet, o computador, para consultar isso. E com o livro, ele tem, se o animal foi comunicado, tudo tem no livro. Tem, logicamente, o computador, né? A gente usa o produto da BCZ, mas mantemos o livro. É uma tradição. É uma tradição, com certeza. A gente veio aí até de uma outra fazenda, né, em que a gente teve a história que lá no início o livro, né, que tão falado da escrituração zootécnica daqui foi também repassada para outras fazendas. Então essa cultura de escrituração zootécnica que ele ajudou a disseminar entre os que ele conhece é muito importante, porque se a gente não conhece o que a gente tem na mão, não vamos ter resultados, não vamos ter o retorno financeiro esperado dentro da propriedade. O avô do Tony, que é hoje o precursor da marca aqui da Fazenda Madras, ele há muitos anos, e dos primórdios, né, da seleção de Nelore, possuía balança na fazenda, né, ainda não considerava como um trabalho de melhoramento genético de maneira oficial, mas que não deixava de ser, que era pesando os animais ao desmame e descartando aquilo que era inferior, né, em desempenho. E daí para cá passou uma temporada só selecionando pelo fenótipo, né, mas quando começou o sistema das avaliações genéticas, já migrou para as avaliações genéticas, tornando de forma muito mais concreta, né, muito mais embasado a seleção. E isso vem só melhorando a cada dia nesse sistema de criação a pasto. Passado e presente que vem contribuindo com o crescimento da raça Nelore e com a evolução da pecuária brasileira. Quando eles começaram, não tinha nem a tecnologia da inseminação artificial. Eles fizeram parte da história das primeiras importações do gado zebu, em especial do Nelore. Então toda essa parte da evolução do melhoramento genético com a marca da filosofia do trabalho deles, que é o tradicionalismo. Mas a tradição num bom sentido, sempre com a visão do criador e acompanhando isso dentre as tecnologias. Então essa foi muito oportuna e muito interessante, né? Muito satisfatória essa rota do PMGZ aqui na Fazenda Madras, porque a gente pôde vivenciar isso, a história, né, e mostrar isso e deixar gravado isso dentro da história também da BCZ, da BCZ TV e essa evolução, né, dos dados do livro. Hoje está na palma da mão, está no ABCZ Mobile, está no ZEX e está no resumo do desempenho do PMGZ, onde ele mescla muito bem isso, né? O seu perfil, a sua história, a sua tradição, usando a tecnologia de ponta que tem disponível hoje dentro da BCZ e também dentro do PMGZ. E a rota do PMGZ não para. No próximo programa, nossa equipe faz parada na BSB Agropecuária,
O criatório, que utiliza o PMGZ há pelo menos 10 anos, revela como produzir fêmeas super precoces. Assim a gente encerra o ABCZ News de hoje. Na terça-feira, a gente se encontra novamente. Até lá!